Vamos seguindo, gente, falando um pouquinho mais da convivência, tá? Lembrando que nós somos seres de convivência. Entretanto, nem todos nós conseguimos uma convivência com êxito, né? Uma convivência salutar. Lembremos que os insetos, por exemplo, como a sociedade das abelhas, é uma sociedade altamente organizada. E eles têm essa capacidade do convívio e de buscar o objetivo final com muita clareza. E eles não usam o raciocínio, não usam a inteligência, a cognição como nós. Eles usam unicamente o instinto e a sociedade evolui e conseguem produzir mel de uma grandeza absoluta e sem nenhum instrutor prévio para ensiná-las como fazer. Então, é um comportamento instintivo que leva a uma eficácia total. Enquanto nós estamos sempre aprendendo a nos relacionar, a conviver, a viver com. Então, eu trouxe para vocês um livro que eu acho interessante, é do Talal Hussein. O nome, ele sugere uma origem mais oriental, mas ele é brasileiro, sim, nascido em Curitiba, em 1972, e ele escreveu esse livro aqui pra gente, A Arte da Convivência. Nesse livro, ele trata vários aspectos da convivência, mas ele primeiro salienta, primeiro ele pontua a questão do convívio consigo próprio, tá? E ele vai falando das questões do comportamento humano, da linguagem corporal, da linguagem gestual, da preponderância do comportamento feminino, o que é que mais realça no comportamento da mulher, no comportamento do homem. Ele vai falar de vários aspectos da convivência e do conhecimento. Determinado momento do livro, ele fala dos humores, dos temperamentos que são preponderantes no comportamento do ser humano. Ele define o seguinte, que há 4 tipos de comportamentos que definem a identidade de alguém. Quais seriam esses comportamentos? Ele fala aqui, ó, no colérico, o humor colérico, o humor sanguíneo, o humor fleumático e o humor melancólico. Olha só, uma pessoa que tem essa preponderância com o humor colérico, o estado de espírito dessa pessoa geralmente é a cólera, é a fúria, é a ira, é a tolerância zero, né? É uma pessoa muito intempestiva, que até os olhos, às vezes, eles emanam faíscas de fogo, de ira, tá? Nas relações em geral, essa pessoa ou ela é muito amada ou é muito odiada. Nas emoções, ela sempre descarrega com muita ira, com muito furor, com muita raiva os seus sentimentos. Ela vai lá e descarrega no outro assim com muita fúria. E me parece agora que teve uma personagem, né, que tem esse tipo de comportamento, de humor, né? É um humor bem colérico. Ou ela era muito amada pelo grupo ou muito odiada. Quando ele se refere aqui ao tipo de humor sanguíneo, diz que são pessoas que têm o espírito na alternância. Ora tão alegres, ora tão tristes, sangue quente, sangue frio, não é? E nas relações, essas pessoas gostam de estar com outras pessoas, gostam desse convívio interpessoal, desse convívio social. Emocionalmente, magoam-se com muita facilidade, mas também elas esquecem rápido. Não guardam rancor e o sangue continua pulsando e administrando as coisas da vida real. O que acontece de bom, o que acontece de ruim. Já nas pessoas com humor fleumático, aí é interessante. Esse tipo de humor recebe os acontecimentos, mesmo os mais dramáticos, com pouca comoção. Nos relacionamentos, é um bom companheiro e nas emoções, dificilmente se magoa com algo. Então, é uma pessoa que ela
não deixa transparecer, né? Não está muito comovida. O que vier, vem. Se vier alegria, ela recebe. Se vier uma tristeza, ela recebe. E dificilmente se magoa com alguma coisa. É o humor fleumático. O melancólico, claro, como o próprio nome diz, né? A sua emoção principal é a tristeza. É a introspecção. Nas relações, prefere ficar mais sozinho. Nas emoções, o melancólico, ele acumula muito ressentimento. Ele não esquece. É uma pessoa rancorosa. E geralmente quem tem esse tipo de humor melancólico, como o humor que se sobressai, ele geralmente ele desenvolve em si doenças psicossomáticas, porque quando você guarda mágoa, quando você fica ruminando aquela mágoa, né? Que o outro já seguiu a vida dele e você tá lá, mas ela me paga, mas ele vai ter que me pagar. Eu vou morrer, mas eu espero acontecer esse negócio, e vai guardando aquela mágoa e vai ruminando aquilo ali e vai adoecendo. Eu achei legal que a gente pensasse sobre isso aqui, né? Pra gente também trazer isso pra nós. Como é que predomina o nosso humor? É colérico, sanguíneo, fleumático ou melancólico? Eu acho que o meu é mais sanguíneo. Não obstante, por questões de ordem mesmo que a gente está vivendo agora, aqui e acolá eu me encontro meio melancólica, mas eu acho que em mim prevalece o humor sanguíneo. Então vamos tentar ler algumas coisas nessa arte da convivência, não só dele, mas de vários autores que estão preocupados com a questão de como aprimorar, de como melhorar a nossa relação com o outro, né? Como entender os humores, como entender o estado emocional da pessoa. Então, a hora de falar e como falar, a hora de ouvir, né? De saber ouvir, porque a gente ouve tanta coisa, mas escutar, filtrar o que você ouviu e valorizar o momento do outro, a fala do outro, isso é muito importante para que a gente consiga desenvolver uma convivência saudável, uma convivência que nos aproxime mais dos outros e que também nos aproxime mais de nós mesmos. Eu achei legal trazer esses tipos de humores para que nós também pensemos qual deles prevalece na nossa forma de ser, não é? Colérico, sanguíneo, fleumático ou melancólico. Espero que vocês gostem de pensar sobre isso também. Até breve!